Bom, doutora Adriana Carvalho já está aqui, como vocês viram, né? Vamos falar da revisão da vida toda? A revisão da vida toda está sendo aí um dos assuntos mais comentados este ano. Seja entre aposentados e demais beneficiários também do INSS, ou entre advogados atuantes aí no mundo do direito previdenciário, né, gente? Que é o que realmente está em sempre constância, todo mundo está precisando e existem muitos questionamentos aí que envolvem a revisão da vida toda. E por isso que hoje, doutora Adriana Carvalho vai falar sobre esse assunto que você aí de casa também sugeriu e pediu pra gente trazer aqui, né, doutora Adriana, que também é muito bom a gente estar compartilhando com o pessoal de casa o que eles querem ver, óbvio, né? Exatamente. Trazer, esclarecer informações sobre assuntos importantes e o de hoje é a revisão da vida toda. Então, já estou aqui com o telefone pelo 99553-9291. Tô ligando aqui e também pelo nosso Instagram, @PGM Bom Demais. A gente já falou sobre esse tema, você trouxe algumas explicações, mas, doutora, a gente falando especificamente sobre esse tema, o que é a revisão da vida toda? Bom dia a todos. Stefania, só para eu me posicionar, eu não, tenho que olhar ainda pra lá. vamos chamar nossa vinheta, Café com Leite, tá no ar? Sim, agora sim. Bom dia, pessoal. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês e para falar de um tema realmente que movimenta o mundo jurídico, que é a revisão da vida toda. Inclusive, ela tá até levando o nome de novela da revisão da vida toda. Sério? Sério, porque parece que vai ser a vida toda mesmo, essa novelinha. Mas, enfim, para quem está do outro lado, que é aposentado, que é pensionista do INSS, queira saber de fato de que se trata essa revisão da vida toda. Pois bem, esta revisão, ela visa trazer para um novo cálculo as contribuições previdenciárias que as pessoas tiveram antes de julho de 1994 e que não foram utilizadas, foram descartadas quando elas se aposentaram. E aí, Stefania, eu tenho que falar de certo modo, pausadamente, para as pessoas compreenderem, porque não me interessa, eu sei como funciona a revisão da vida toda, mas eu quero que quem está em casa compreenda como que ela funciona. Não, o engraçado, doutora Adriana, é que às vezes as pessoas me param na rua, Stefania, como é que funciona? Eu também vou entender, que é para poder, quando as pessoas me perguntam, gente, eu não sei explicar direito, só assim por cima, mas vamos lá. É preciso a gente compreender algumas datas para que você tenha direito. Primeiro, as pessoas aposentadas recentemente, talvez tenha direito à revisão da vida toda, mas nosso foco está mais naquelas pessoas mais velhas que trabalharam, por exemplo, pessoas que trabalharam na década de 70, na década de 80, 90, e quando elas foram se aposentar agora, em 2000, na década de 2000, essas pessoas tiveram todas as contribuições delas anteriores a julho de 94 descartadas. Doutor, e por que julho de 94? Por que foi descartado? E aí é onde eu preciso estabelecer marcos temporais. Primeiro, em 1994, especificamente no mês de julho, foi transformada o RV em real, que é a nossa moeda atual. Então, em julho de 94, nós deixamos o RV e passamos para o real. Pronto, esse é um marco temporal. Aí, em 1999, foi editada uma lei que dizia que todas as contribuições para efeito de aposentadoria seriam levadas em consideração apenas aquelas a partir de 94 até um mês antes da aposentadoria. Ou seja, você, cidadão, que pagava o teu carnê 5 salários, 6 salários, 10 salários, tenho notícias de pessoas que pagavam muito. Mas aí, quando elas foram se aposentar após o ano de 1999, simplesmente tudo que ela contribuiu de 94 para trás foi pro lixo, Stefania. E aí, o que acontece? Para ficar bem claro, suponhamos que você tá aí sentadinho no seu sofá assistindo a televisão. Você trabalhou na década de 70, 80 e 90, tá? Aí, 2000. Aí você, antes de 94, você era um grande empresário, contribuía com 10 salários mínimos. Ou você era o gerente de uma loja, gerente de um posto, você ganhava muito bem. E aí,
No ano 2000... E sempre fez a contribuição. Elevada. Aí, Stefânia, quando foi depois de 1999, aliás, em julho de 94, você perdeu o emprego, passou a ganhar só um salário mínimo, adoeceu, ficou pagando pouco. Quando foi se aposentar, tudo que você tinha contribuído antes de julho de 94, infelizmente você não levou. E aí a sua aposentadoria, que era para ser bem elevada, ficou pequenininha, ficou em um salário mínimo. É tanto que eu me lembro muito bem de um caso de um senhor de Belo Horizonte que ele, quando a gente foi fazer o cálculo dele, ele saiu de um salário mínimo, ele era engenheiro elétrico, trabalhou muitos anos numa empresa, numa estatal, e como funcionário. E aí, quando ele foi se aposentar na década de 2000, ele simplesmente se aposentou com um salário mínimo. Só que o cara sempre contribuiu em cima do teto, Stefânia. E quando foi feito o cálculo, ele saiu de um salário mínimo para 5 mil e poucos reais. Caramba! Então, assim, ele ficou super surpreso e ainda tem Não detalhe. sabia. Não sabia. A revisão, ela visa fazer o quê, Stefânia? Ela pega aquelas contribuições que foram jogadas no lixo quando você se aposentou, traz pra cá, faz um novo cálculo. Eu tô falando numa linguagem bem simples, viu, pessoal? Porque a linguagem técnica, quando eu vou dar este curso, ninguém não entende. é essa, né? Então, é uma linguagem bem simples. Todas aquelas contribuições que você contribuiu na década anterior, julho de 94, elas foram para o lixo. E aí, esta revisão da vida toda resgata essas contribuições, faz o cálculo, e aí o teu salário, ó, vai lá para cima. Detalhe, você ainda tem 5 anos para receber retroativo, entendeu? Então, às vezes, a pessoa tem 100, 200, 300 mil, 400 mil para receber do INSS. E não sabe. E não sabia, né? Porque Só fazendo um adendo, doutora Adriana, a gente fala dessa forma bem simples, que é para você aí de casa entender, e é o que faz a diferença do nosso quadro Café com Lei durante todos esses anos. Sim, é o Stefânia. que as pessoas param a gente na rua e falam, Sim. eu adoro a forma como vocês conversam, porque a gente entende em casa e vai atrás e busca os seus direitos que estão há muitos anos adormecidos. Porque se eu fosse falar da Lei 8.213, da Lei 9.876/99, se eu fosse falar tecnicamente, talvez quem estava em casa, estivesse em casa, não compreenderia. Mas o que eu quero dizer é que antes de julho de 94, você trabalhou e sua remuneração era boa, você é um potencial cliente para ter a revisão da vida toda. Agora, se você trabalhou a vida toda ganhando um salário mínimo, amigo, esquece, a revisão da vida toda não é para você. A revisão da vida toda é para aquelas pessoas que foram injustiçadas. Por isso, Stefânia, que essa revisão, quando ela estava lá nas discussões acaloradas, tanto no STJ quanto no STF, era para fazer os ministros compreenderem que essa revisão é chamada revisão de exceção. Por que eu digo que é de exceção, né? Por que os teóricos dizem que é de exceção? Porque, via de regra, você começa a trabalhar ganhando um saláriozinho pequeno. E à medida que você vai se profissionalizando, a tua remuneração vai aumentando, né? Só que a revisão da vida toda é para fazer uma correção, uma justiça com aqueles que começaram a vida ganhando bem e por causa de algum infortúnio da vida, ou uma doença, ou um desemprego, ficaram recebendo pouco e quando foram se aposentar, tiveram elevados prejuízos. É muito comum, Stefânia, a gente ouvir pessoas em casa dizer assim, meu pai, quando foi se aposentar, meu pai pagava 10 salários, quando se aposentou agora só recebe 1,5. É para estas pessoas que a revisão da vida toda faz sentido, né? E aí já vem a pergunta de telespectador, como procurar, como saber? Vamos lá. A primeira coisa, eu tenho direito à revisão da vida toda? Primeiro você tem que fazer essa análise consigo próprio. Eu recebia bem antes de julho de 94, eu estava inserida no mercado de trabalho e, detalhe, não se aplica a servidor público, tá, Stefânia? Não se aplica a servidor público? Para os segurados da Previdência Social do regime geral, ou seja, INSS. Quem é servidor público, que está em casa, que tem interesse nessa revisão, lamento lhe informar, mas ela não se aplica
aos servidores públicos. Ela se aplica a você que trabalhou, por exemplo, outro exemplo, eu gosto de citar exemplo que as pessoas compreendem melhor. Tem um caso de um cidadãozinho que hoje tem 86 anos, Stefânia. Ele era laboratorista. Laboratorista. Isso, ele trabalhava com produtos químicos com asfalto, que é uma profissão bastante desgastante. Ele lidava com produtos derivados do petróleo. Então, além dele receber insalubridade, ele tinha uma remuneração bem elevada. Só que esse cidadão, quando foi em 80 e pouco não, em 96, ele infelizmente adoeceu e perdeu o emprego. Quando ele perdeu o emprego, para ele não ficar sem estar vinculado à Previdência, ele voltou a contribuir, mas contribuir com um salário mínimo. Mas ele ganhava mais de 10 salários quando ele trabalhava como laboratorista. E aí, quando ele foi se aposentar, nos anos 2000, infelizmente ele se aposentou com um salário mínimo. E quando a gente foi fazer o cálculo dele, resgatando as contribuições que ele teve lá em 78, 80, 90, o cara pulou para o teto da Previdência Social, que hoje é 7.500 alguma coisa, né? Eu acho que é um pouco mais de 7 mil reais, eu não recordo. E ele recebe retroativo pelo que ele não recebeu durante os anos, doutor? Ele só tem direito a 5 anos, Stefânia, para trás, né? Não recebe tudo, mas tem direito a 5 anos. E 5 anos sobre o teto, com 13º, juro e correção monetária, Stefânia, dá um dinheirinho bom. Além dele passar a receber o novo benefício. Entendeu? Fora o novo benefício. Fora o novo benefício. Entendi. Entendeu? Olha só. Então, assim, a revisão da vida toda nada mais é do que uma justiça com quem contribuiu muito e se aposentou com muito pouco. Certo? Essa é a tese que foi aprovada dia 1º de dezembro de 2022, que vai fazer um ano agora. Só que de lá pra cá, amiga, muitas águas têm rolado debaixo dessa ponte. Por quê? Porque o INSS, Stefânia, tá querendo vetar esse negócio. Está querendo minar quem são aqueles segurados que têm direito. Já existe muitas divergências, já existe uma modulação dos efeitos da decisão, da tese, que favoreceu aí todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou feliz da vida, principalmente os advogados que atuam nessa área, né? Ficaram felizes da vida, mas aí vem o INSS e entra com embargo de declaração e agora o ministro Alexandre de Moraes já deu um voto que também não foi essa maravilha toda, né? Modulando os efeitos. A ministra Rosa Weber também já deu um voto que também vai querer cortar o retroativo de alguns. Enfim, a gente está vendo essa novela desenrolar. Mas o fato é que a tese foi aprovada. Se você tem direito, corra atrás do seu direito. Porque já tem um ditado jurídico que diz que o direito não socorre aos que dormem. Doutora Adriana, estão perguntando aqui, beba minha água, vou botar mais para você. Estão perguntando aqui a respeito de se a aposentadoria pode ficar para cônjuge. Sim, a aposentadoria, quando o titular da aposentadoria falece, o cônjuge ou o companheiro ou filho inválido fica como pensionista. E esta pessoa tem direitos a requerer a revisão da vida toda. Acho que é isso que ela quer saber. Se fica ou se tem direito à revisão. Sim, só que existe um prazo que a gente tem que observar. Ele tem até 10 anos após a concessão da aposentadoria. Então, vamos fazer essas contas. Imagine, Stefânia, que eu sou casada e o meu cônjuge faleceu, mas ele era aposentado. E só está com 2 anos que ele era aposentado e ele morreu agora. Então, não tem 10 anos. Então, eu tenho direito à revisão da vida toda do benefício dele. Dele, né? Não é o meu, não é a pensão. É a aposentadoria que vai ser revista, certo? A revisão é... Agora, se eu virei pensionista agora, mas meu marido era aposentado lá no ano de 2000... Já passou, amiga, nós estamos em 2023, então já passou 10 anos, que a gente chama de prazo decadencial. Então não cabe mais a revisão da vida toda. Nem adianta procurar justiça. Nem adianta, nem justiça, só Jesus.
E ele não vai fazer isso. Pois é, gente. Ó, nós estamos hoje com a doutora Adriana Carvalho, junto com você aí de casa. Estamos falando sobre a revisão da vida toda. Para você que tem alguma dúvida e quer fazer a sua pergunta, pode enviar e participar junto com a gente pelo 99553-9291 e também pelo nosso Instagram, @PGM Bom Demais. Bom, doutora Adriana, falando sobre cônjuge e filhos também, Sim. né, que tem direito à aposentadoria e da revisão da vida toda. Como faz para dar entrada? Só lembrando, o filho, para receber pensão do pai, Stefânia, ele tem que ser inválido, tá? Porque ele só recebe a pensão do pai até 21 anos, se ele for uma pessoa normal, digamos assim, né? Agora, se for um filho inválido, aí ele recebe a pensão do pai pelo resto da sua vida, tá? E quem tem esse direito, o que que faz? Primeiramente, tem que procurar um advogado. Por quê? Porque ninguém em sã consciência vai entrar com o pedido no judiciário sem fazer o cálculo. Stefânia, o cálculo é o principal. Sem este cálculo, sem essa planilha de cálculo, é impossível você entrar na justiça, porque você precisa provar ao magistrado que o seu direito foi tolhido, que você teve prejuízo. Então, eu preciso provar isso mediante a elaboração de um cálculo complexo, mas tenho que apresentar esse cálculo. E só um advogado pode fazer, um advogado especialista pode fazer essa análise para você. Essa análise. Gente, não liga não, manda mensagem, tá bom? O pessoal também já pediu, já tá trazendo outro tema aqui para você que falar. Logo ligar, né, Stefânia? Não liga não, manda só a mensagem mesmo e também já tem gente pedindo para a senhora explicar aqui também outro tema que a gente vai sim trazer pro pessoal de casa, tá? Bom dia, Stefânia. Pedindo para falar sobre união estável e os seus direitos. Falaremos. Falaremos sim, com toda certeza. Já que ela está falando de união estável, sim, a companheira ou o companheiro do falecido ou da falecida que se enquadre nessas regras também tem direito a dar entrada, procurar um advogado para ver se essa pessoa teria direito à revisão da vida toda. Por exemplo, você conviveu com uma pessoa há mais de 2 anos, né? Porque houve alterações também na questão da pensão. E a pessoa, para se habilitar como pensionista, apenas como convivente, ela tem que provar que conviveu no mínimo 2 anos com aquela pessoa, tá? Que estava com aquela pessoa no mínimo 2 anos, tá? E que aquela pessoa... aqui eu tô falando de pensão simples, nós estamos falando de revisão da vida toda. Eu já ia dizer que precisaria ter no mínimo 18 contribuições para poder receber a pensão. Mas nós estamos falando de revisão da vida toda, então, se você convivia, digamos assim, com uma pessoa que faleceu e ela se enquadra nessa tese da revisão da vida toda, você, como convivente, tem direito a pedir a revisão da vida toda. Tem direito também, sim, né, doutora? Tem, com certeza. Inclusive, há casos que eu já analisei de pessoas que são apenas conviventes. Mas aí, gente, ser convivente e provar na justiça que é convivente, existe aí um abismo bem grande, tá? Porque eu preciso provar documentalmente, tá? E como é que eu provo, doutora? Eu já ia fazer essa pergunta. Como é, doutora? Como é que eu provo que eu sou convivente da pessoa para a justiça? Primeiro, eu preciso provar, vou dar alguns exemplos, porque não dá para falar todo, porque o rol é bem grande, bem Stefânia. Mas eu preciso ter filhos em comum. Mas eu não tive filhos em comum com aquela pessoa. Pois você precisa ter pelo menos um endereço em comum com aquela pessoa. Mas eu ouvi dizer que para eu ser convivente de uma pessoa, eu não preciso necessariamente morar debaixo do mesmo teto. É verdade. Para ser convivente, eu não preciso morar debaixo do mesmo teto, não. Entendeu? Tem uns povos modernos. Tem uniões estáveis modernas, onde eu vivo contigo, mas tu lá na tua casa e eu na minha, e se configura união estável. É preciso que haja conta em conjunto, é preciso que a pessoa seja dependente do outro em algum tipo de associação, de clube. Gente, existe um rol de documentos extenso. Tá aí. Olha, sempre que a doutora Adriana vem, gente, é pergunta de tudo quanto é jeito. Sobre um auxílio-doença, que ela disse que entrou com recurso e foi unânime no acordão favorável para ela. E eu estou esperando há mais de 3 anos o INSS me pagar. Amiga, alguma coisa está errada, porque se no recurso foi deferido em favor de você,
o INSS já deveria ter pago. Então, você deve se dirigir ao INSS ou, se tiver advogado, procurar seu advogado e ver onde é que está esse pagamento. Porque, com certeza, se foi favorável, o pagamento foi liberado, né? Mas aí você tem que ir atrás. E tá lá. Com certeza, então, né? tá aí. Ó, gente, eu vou aqui com a doutora Adriana responder algumas perguntas que o pessoal estava perguntando. Já eu vou trazer também aqui mais informação com o nosso giro de notícias. Bom dia, doutora. O meu companheiro faleceu em 91. Eu tenho direito da vida toda? Não, já tem mais de 30 anos. Eita, esse aqui tem uma perguntona, viu? Bom dia, eu gostaria de saber de 2 processos, um da minha avó e o outro da minha. Da minha avó, ela deu a entrada no benefício dela, fez uma perícia no INSS, foi negada e o juiz chamou, negou novamente e já tem 63 anos e ela queria saber se ainda vai demorar o processo dela por conta que ela está esperando o juiz chamar novamente. Ela só tem 1 ano de contribuição com o Fundo Rural. Não, se ela já fez a audiência com o juiz não vai chamar novamente, viu? Daí é sentença, e aí se a sentença for favorável, ótimo. Se não for, cabe recurso. Então tá aí, vai lá de novo. Da minha mãe, auxílio doença, ela fez uma perícia no INSS, foi negada, recorreu para o juiz Justiça Federal, ele aprovou. A assistente social foi em casa, papel da minha mãe tá na mesa do juiz e ela quer dar a sentença para receber o benefício, né? E isso já tá com 16 meses. Demora mais do que isso ou menos? É isso mesmo, a demora é grande, viu, filha? Infelizmente. Doutor, meu marido... doutor Adriano, meu marido tem 6 anos que deu entrada por tempo de serviço. E aí, eu não entendi. 6 anos? Que deu entrada aguardando uma... 6 anos o INSS não demora tudo isso para dar uma resposta, a não ser que seja justiça, né? Alguma coisa tem aí, mulher. Vai pesquisar, não deixa muito tempo, porque as pessoas ficam esperando, protelando. Tem que ir lá, vai lá, vai cobrar lá, porque 6 anos não é no INSS. Ó, meu caso foi pela justiça e até agora não recebi o dinheiro de 3 anos, está na mão do advogado. Agora é a pensão por morte. Vai receber. Se tá com advogado, vai receber. Cadê? Eu queria saber aqui daquela outra aqui, meu Deus, espera aí, né? Mensagem de marca que eu não sei, me perdi. Eu me perdi. Porque, na realidade, as pessoas aproveitam para tirar as dúvidas com relação a questões previdenciárias, né? E aí, olha, aqui está dizendo que o esposo dela também faleceu em 2000, ele faleceu em 2020, ele contribuía com 2 salários. Daí, ela conseguiu só 1 salário, faltava 1 ano e meio para se aposentar. Como faz para receber os 2 salários que ele contribuía? Não, você não vai receber os 2 salários. É só 1 salário? Ela vai receber 1 salário porque quando se vai fazer o cálculo, ou a partir de agora, é 60% do valor que a pessoa recebia, mais 2% a cada ano que exceder 20%. Então, assim, por ser pensão por morte, aí também reduz. Então, 2 salários, o valor que ele contribuía, você não vai receber. Entrei com auxílio doença com recurso e foi unânime no acordo, favorável para mim. Eu estou esperando há mais de 3 anos. Aí ele, no aplicativo do INSS, diz Serviço de Centralização da Análise de Reconhecimento de Direitos. A última atualização há 5 meses. A pessoa precisa ir lá na junta de recursos do INSS verificar o que está acontecendo. Porque se ela diz que tem um acórdão que já é favorável, então não tem por que estar demorando para receber o crédito. Doutora Adriana, meu marido tem 6 anos que deu entrada no tempo de serviço e o processo está na Justiça Federal, ele é frentista. 6 anos? Pode demorar isso, mas deve estar em recurso, porque para julgamento não demora tudo isso não, mas juntando com recurso demora isso aí. Olha, o Carlos está perguntando que ele é casado em união estável, mas separamos há algum tempo. Hoje ela mora em outro estado e como faz para separar no papel? Então, por favor, doutora, me separa. Mesmo sendo união estável, faz uma ação de reconhecimento de dissolução de união estável, com guarda, partilha, pensão e tudo mais. É um processo normal, como se fosse casado, viu? Precisa ir ao judiciário e fazer toda essa tramitação. Menino, mas é coisa, né? Ó, gente, você me mandou um áudio, eu não tenho como ouvir o áudio, tá, gente? Enfim, doutora Adriana, você viu aí como é o negócio, aqui, né? Ei, menina, aqui é pergunta para mais de metro, e a gente liga e manda mensagem, manda áudio. Meu Deus do céu. Que bom, Stefania, esse feedback aí. E assim, é uma forma da gente ajudar a população a ter uma orientação, a ter um caminho a seguir e procurar pelos seus direitos, né? E não esquecendo que vocês têm deveres. Sim, senhora. E o principal e maior dever
contribuir para a Previdência se você quer receber benefícios da Previdência. Exatamente, contribuir, porque senão, minha gente, não adianta nada, nada, nada. Doutora, é sempre muito bom receber você aqui, mas a gente vai ficar porque a gente vai comer o bolo da Vilma. Tá todo mundo ansioso para comer bolo de abacaxi, viu?